salve a sua estrela. Bom, eu sou a Sara Zaad, é muito bom estar aqui com você. Nos anos 70, né, quando se começou a trabalhar com espíritos ciganos dentro dos terreiros de Umbanda, de Candomblé, né, principalmente os de Umbanda, Sim. se criou um mito de que quem carregava um cigano do Oriente era próspero. Sim. Com isso, os ciganos, né, de etnia que estavam esquecidos, abandonados, né, tinham dificuldades para chegar às mídias, para chegar aos meios de comunicação, começaram a aparecer, né? Porque pessoas influentes acabavam conhecendo esses locais e acabaram se interessando pela cultura. Claro que, por exemplo, o mestre Milva City tem um papel importantíssimo nisso, assim como Miriam Stanescos, né, que trabalhou muito para a divulgação da cultura, para a divulgação do nosso povo, né, com as novelas, com as músicas, com os decretos, né, com as leis que foram criadas. Então, vem aí umas 2 décadas ou mais de muito trabalho, né, dessas pessoas, mas popularmente falando, né, o povo, aqueles que não conhecem a cultura cigana, acabaram fazendo o quê? Né, por acreditarem que um cigano traz a prosperidade, né, que um cigano espiritual traz a espiritualidade, começou a se misturar cultura com religião. E essa mistura nunca daria certo, né? Essa é uma mistura que, infelizmente, fez com que hoje, né, os ciganos sejam ainda mais discriminados e banalizados devido a esse conceito. É muito comum você ver pessoas em qualquer lugar que trabalham, às vezes nem conhecem a cultura cigana, nem sabem o que significa ser cigano, né? Só porque joga um oráculo, vestindo uma roupa cigana, né? Fazendo ditos rituais ciganos, vendendo rituais ciganos e até mesmo vendendo a Kali Natura, que é, né, transformando pessoas em ciganos, que é uma coisa praticamente impossível, né? E isso só chegou ao ponto que chegou por causa da ganância, né? E também, vamos lá, em uma conversa com Milva City, alguns anos atrás, nós estávamos dando uma entrevista para um antropólogo, né, que estava fazendo uma tese, em qual eu e o Mio participamos, né? A tese, eu sou assunto principal. Isso, houve um assunto do que é certo ou errado em relação a como se comportar. Cristiane, uma cigana com 3 crianças agarradas na saia, com o nariz escorrendo, está na rua vendendo uma corrente. Em momento algum ela disse que aquela corrente era de ouro. Em momento algum. Ela queria vender aquilo a um preço pequeno. E de repente todo mundo se interessa em comprar. Se interessa em comprar por quê? Por causa da lenda que ciganos só usam ouro. Que ciganos possuem ouro. Quem está certo e quem está errado? A pessoa que comprou a corrente, que a cigana não disse que era de ouro, porém ele comprou achando que era de ouro, ou a cigana que estava ali tentando alimentar os seus filhos? Onde está a honestidade? Até que ponto você querer se beneficiar em cima de uma pessoa é certo? Né? Então, isso é muito comum ainda hoje em acampamentos pelo mundo inteiro, né? Principalmente aqui no Brasil, mas as pessoas não assumem as suas culpas. E a matéria que sai no jornal é: cigana vende cordão de lata por ouro, cigana engana, né, pessoas, cigana faz, cigana acontece. Mas só que quem está errado? Né? Quem é que está errado nessa história? Em momento algum ela disse que era de ouro. Né? E o fato da pessoa querer se beneficiar da dor do outro. Onde está a empatia? Onde está o amor ao próximo? Quer dizer que eu encontro uma pessoa na rua passando necessidade e eu tenho condições de ajudar, eu tenho condições de alimentar aquelas pessoas naquele momento, mas por causa
jeitinho brasileiro, ou da mania que as pessoas têm de sempre se beneficiar, principalmente quando ajuda alguém, né? Essas pessoas têm que ter algo em troca. Isso é certo? Creio eu que não, né? Não. E a partir daí as coisas começaram a se dificultar mais ainda. E fazendo essa reflexão, né, nós chamamos a atenção de todos naquele momento. Porque esse tipo de atitude que a maioria das pessoas tem, independente da religião, da cor da pele, do gênero, da etnia, é que transformou o mundo no que ele é hoje. Se as pessoas fossem justas e fossem empáticas, se elas tivessem realmente amor pelo seu próximo, se elas olhassem de verdade para as pessoas, nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando hoje, nesse momento. Infelizmente, a humanidade, né, ela precisou levar um choque por causa desse tipo de atitude. É comum se beneficiar, né? É comum uma pessoa se vangloriar porque recebeu um troco a mais no supermercado, né? Usar um gato na energia elétrica, entre outras coisas. É como se fosse ser esperto ou mais inteligente por estar ganhando ou deixando de perder aqui ou ali. E com o nosso povo, isso foi muito além, né? E essa mistura de cultura e religião acabou denegrindo. Eu sei que na época que o Mio era totalmente a favor, né, dos não ciganos, dos ditos ciganos de alma representarem, né, ser permitido que eles usassem as roupas, que eles falassem em cultura, que eles, né, estivessem ali, nunca foi proibido, né, nem pela União Cigana do Brasil, nem por nenhum outro órgão. Porque realmente, quando se vê uma mulher com a saia rodada na rua, se imagina logo que ela é uma cigana. E se mantém viva ali o nosso povo. Só que algumas pessoas passaram dos limites e chegou a um ponto que não dá mais para controlar, né? E para mudar tudo isso, só conscientizando. Não adianta também brigar, né? A gente tem que conscientizar. Agora, que é doloroso, sim, claro que é, né? Porque muitas pessoas não imaginam o que se passa dentro de um acampamento, o quanto sofre um cigano, o quanto sofre uma cigana, muitas vezes até para levar o pão à mesa. Porque quando se fala de religiosidade é diferente. Muitos ciganos, né, em acampamentos nem acreditam em mediunidade, né? Eles, claro, as mulheres leem as mãos, né, fazem a Buena Dicha, mas sem acreditar no que estão fazendo. É algo cultural, é algo que se aprende a fazer desde criança e não tem como mudar, né? E agora com essa mistura, né, as coisas chegaram a uma proporção que eu não vejo mais como voltar atrás. Sinto tristeza, né, quando eu vejo uma pessoa totalmente despreparada, ou mesmo quando eu vejo alguma reportagem, alguma coisa, denegrindo, né? Cigana tal que nunca existiu, cigano tal que nunca existiu, cigana tal roubou tanto de fulano, cigano tal roubou tanto de fulano, e esses ciganos nunca foram ciganos. E essa questão da apropriação, Sara, por exemplo, a gente vê muito na internet. As pessoas dizem, não, porque a minha cigana espiritual me manda fazer isso, porque eu tenho que fazer dessa forma. E algumas pessoas, assim, elas não são ciganos de verdade, né, de sangue, mas elas trabalham com a espiritualidade. Até aí eu não contesto, porque existe sim uma espiritualidade cigana, e correto. Quem sou eu para poder dizer que é um cigano ou não, enfim. Mas eu acho muito peculiar o fato dessas pessoas que não são ciganas não só se apropriarem culturalmente de uma cultura que não é a dela. Sim. Tudo bem que ela acha bonito, mas ela contestar algumas coisas que fazem parte da tradição, ou elas trapacearem as pessoas em cima de uma cultura que já vem tão
amaldiçoada pelos não ciganos. Porque o único lugar do mundo aonde cigano é enaltecido é o Brasil. Você vai ali na Argentina, cigano é um povo que vive ali. Sim. Aqui no Brasil a gente sabe que ainda porta. tem. Atrás da porta, exatamente. Aqui no Brasil, a gente tem essa coisa do preconceito, mas a gente também tem o glamour. Eu acho que nesse ponto aí, o Mil, ele foi muito acertado quando ele deixou que os não ciganos se apropriassem, porque foi um momento de glória dos ciganos. Sim, sim. Na realidade, eu me incomodo muito com a apropriação cultural. Eu como cigana, tá? Eu me incomodo muito quando eu vejo uma pessoa que começa, por exemplo, o trabalho como cartomante, 1 ano depois está se apresentando como cigana, como cigano. Ah, eu sou cigana, fulano de tal. Eu vou te dar um exemplo simples. Você aqui viu alguns elementos, né? Algumas coisas que estão aqui são rituais familiares, que só a minha família tem. Você, claro, com a descendência, você sabe disso. E tem coisas que são únicas, né? Por exemplo, eu carrego aqui algumas coisas que isso vem, há muito tempo através da minha família. E quando você vê isso por uma pessoa que viu você em algum lugar, né, que acompanha o seu trabalho de alguma forma, fazendo sem nem saber porquê, isso dói, isso machuca. A religiosidade cigana não tem nada a ver com a cultura cigana. E é isso que as pessoas têm que entender. Nem todo cigano de sangue é médium. A mediunidade dentro da cultura cigana é igual a qualquer outro lugar do mundo. Alguns ciganos são médios, outros não. Agora vamos falar de oráculos. Oráculo, baralho cigano. O que acontece com as 36 lâminas do baralho cigano? Hoje em dia, existem cursos de todas as maneiras para que se conheça significado das cartas, né? Então, qualquer pessoa pode dizer, olha, saiu a carta 32 para você, a carta da lua, né? Ela fala de honrarias, mas ela fala de sonhos distantes, ela pode estar falando de ilusões, mas e aí? Do que ela realmente está falando? Só um médium pode identificar o que um oráculo, que é apenas um veículo, pode trazer de mensagem para alguém. E aquelas pessoas que leem significados de cartas, elas destroem vidas. Eu já vi pessoas perderem tudo, eu já vi pessoas ficarem doentes, eu já vi pessoas passarem por centenas de coisas ruins na vida por causa de um tarólogo, por causa de uma taróloga, por causa de uma cartomante, por causa de um cartomante. Por quê? Porque essa pessoa não está preparada para cuidar nem dela mesma. Uma coisa que eu sempre digo, e aprendi muita coisa com meu mestre Mio, um curador, ele só está preparado para curar quando ele cura a própria vida. A felicidade existe. A felicidade existe, a harmonia no amor existe, a prosperidade existe, a harmonia familiar existe. Eu sou a prova viva disso. Na minha casa, a gente conversa, a gente não briga, a gente se ama, a gente se respeita. Nós somos felizes ao extremo. É claro que todo final do mês chega uma conta de luz para me pagar, chega o aluguel, mas isso não é um problema. Isso é algo que todos nós temos que viver. Faz parte. Mas dentro da minha família não existe nenhum tipo de problema. Porque antes de orientar a qualquer pessoa, eu consertei a minha vida. É claro que eu sofri muito durante a minha vida. Eu caguei muitos anos no buraco. Sabe? Eu tomava banho de caneca, o vizinho em cima do pé da árvore olhando, eu e a minha irmã adolescente. Eu viajei na infância, estudei a 3ª série primária em 4 estados diferentes, em mais de 10 escolas. Eu não tive uma vida fácil. Isso mexeu comigo, não só comigo, com a minha irmã também. E você ser apontado desde criança pelos outros, pela vida que você leva,
né? Isso já cria mágoas. Então, todos nós temos. Agora, você precisa entender isso. Por que eu precisei passar por isso? O porquê que hoje eu tenho tanto conhecimento? Será que isso não me trouxe uma bagagem a mais? Será que isso não me ajudou e não me tornou a pessoa que eu sou hoje? Será que não foi através desse sofrimento? E também por entender dos dois lados, entender do lado de ter vivido tudo isso e entender do outro lado, do olhar para fora, né? E conseguir unir as duas coisas. Então, assim, eu me incomodo com a apropriação cultural indébita, porque para mim uma saia é sagrada, para mim uma tenda é sagrada. Então, me entristece sim, porém eu entendo que todos nós temos um tempo de aprendizado e o glamour que as mídias mostram, que a TV mostra, que as novelas mostraram, os romances ciganos, as músicas, o bailar cigano, isso encanta a todos. Então esse glamour faz com que algumas pessoas, quando comecem a trabalhar, né, com espíritos ciganos, acabem achando que são os próprios e que devem viver uma cultura que sequer conhecem. Você é de etnia cigana? Sim, eu sou filha de cigano. Quem era cigano na sua família? Meu pai. Seu pai. Meu pai era cigano. Você sempre utilizou o fato de você ser de descendência cigana? Você sempre você viveu a sua vida, as pessoas sabendo disso? Ou você só se apropriou da sua cultura quando você já era adulta? Não, eu sempre vivi a cultura cigana. Aos 14 anos de idade, eu comecei a desenvolver a mediunidade cigana. Mas eu andava vestida como uma cigana, eu andava viajando por todos os lugares, eu vivia dentro da cultura. Meu pai era nordestino. Na cidade onde meu pai morava, nasceu, né, e morou durante muitos anos, é uma cidade pequena, do interior de Feira de Santana, onde nem o dialeto se fala mais. Os costumes ciganos por lá se perderam, né? Tanto que eu não falo romanê. E não tento falar, nunca busquei esse aprendizado, porque isso não fez parte do meu aprendizado como cigana. Tenho orgulho do sangue que eu carrego nas veias, mas principalmente tenho o conhecimento de tudo que eu sofri. Em um determinado ponto da minha carreira, como astróloga, né? Quando eu comecei a despontar mundo afora como terapeuta holística, em alguns pontos eu omitia ser cigana. Não é que eu não negasse, eu omitia. Porque, por exemplo, eu fui parar na Rede Record de televisão junto com o Mil Vacite. Nós ficamos no ar de 2014 a 2016 com recorde de audiência durante 2 anos seguidos, praticamente todos os finais de semana. Então é claro que na hora que nós estávamos gravando, vou dar um exemplo aqui, que todos nós rimos muito na época, estava eu, Mil, Liz, mais uma menina, e na hora da oração, Wagner Monte, por exemplo, já senta todo mundo para orar. Eu olho para a cara do Mil, Mil olha para a minha cara, eu fiz a minha oração. Mas, assim, há lugares que se você chega, eu sou cigana, as pessoas não te abrem a porta, né? Então tem que saber onde entrar como astróloga e onde entrar como cigana. Mas a minha vestimenta, os meus costumes, isso nunca foram mudados. Mas assim, você acha que o fato de você, em alguns momentos da sua vida, não ter usado do seu direito de ser cigana, ou de você não falar o romani, por exemplo, você se sente menos cigana do que as pessoas que vivem essa cultura falando e no acampamento e vivendo aquilo que você não viveu, que não fez parte da sua vivência? De forma alguma. Primeiro que eu frequento os acampamentos, né? Sempre que posso estou visitando um primo ou uma prima em algum lugar. Não,
Não me incomodo, não me sinto menos cigana, pelo contrário. Eu entendo que dentro do nosso povo há uma diversidade tão grande que cada um de nós viveu uma experiência diferente. Cada um de nós viveu de uma maneira diferente. Se você for ao Nordeste visitar os ciganos nordestinos, lá você vai encontrar um povo diferente. Se você vai a São Paulo, você vai encontrar um povo, um dialeto diferente. Se você vai aqui no interior do Rio de Janeiro, você vai encontrar um povo e um dialeto diferente. O que é ser cigano? É viver dentro dos princípios ciganos. Eu honro a minha palavra acima de qualquer coisa. Eu sigo os princípios que vêm da terra. Eu ando com os pés no chão. Os meus pés são grossos e eu tenho orgulho disso. Eu me orgulho, eu não lixo os meus pés de tanto andar descalço, pisando na terra, tirando da terra o que é melhor. Não só a conexão, não só a questão mediúnica, mas sentindo a natureza. Isso é ser cigano, é ser livre, é viver livre e não se incomodar se alguém está olhando para o seu pé ou se está olhando para a sua saia. Então, de forma alguma, eu não me sinto nem menor e nem maior do que os meus primos e primas espalhados pelo mundo inteiro. Pesquisando sobre você, eu vi muitas reportagens, né? Sim. Algumas em jornais de grande circulação, como o Dia, vi algumas reportagens de TV. Você chegou a comentar para mim que houve uma reportagem, inclusive, na Al Jazeera. Al Jazeera, sim. E está acessível na internet. E aí eu te pergunto, como é que você chegou na mídia? Cristiane, eu sempre fui uma mulher, uma pessoa de muita sorte com a mídia. Sempre fui muito assertiva e sempre fui muito perfeita dentro daquilo que eu fazia. Eu, como terapeuta holística, eu fiquei conhecida mundialmente. Saiu matéria minha, não só na Al Jazeera, no Daily Mail na Inglaterra, e mais de 180 países, em mais de 180 idiomas. Eu e o Milva City juntos, né, com o meu trabalho de terapeuta. Sempre que eu me coloquei à disposição do universo para fazer algo, eu ganhei espaço com aquilo. É como se as portas fossem abertas, e isso era desde nova. Eu com 15 anos andando com a minha mãe pelo Jardim Botânico, por exemplo. Você quer fazer um clipe pro Fantástico? Eu estava com um vestido vermelho lá no pé. Falei, quero. E assim foi feito esse clipe na época com o Barão Vermelho. E entre outras coisas. Todo cartomante, todo tarólogo, todo cigano, nós temos pessoas que nos procuram, desde políticos, né, artistas, a jornalistas e, claro, os acertos. Os acertos é que nos levam à mídia, né? É o que você faz de bom, é aquilo que é constatado, é aquilo que é retratado, que leva à mídia. No meu caso, mundialmente eu fiquei conhecida porque eu consegui fazer um trabalho dentro de algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro, para mulheres que sofriam violência doméstica, né? Que foi através da massagem com serpentes e outras terapias. E sou pioneira nessa técnica no Brasil, que é usada no mundo inteiro. Então isso me ajudou a ir para fora, né? O pioneirismo e a forma com que eu coloquei aqui. Eu no Spa Móvel, eu saía por aí ajudando mulheres, né? De forma totalmente gratuita, sem ter a ajuda ou apoio de ninguém. Fazia sempre uma grande festa, onde eu chegava, tinha música, tinha dança e tinha também tratamento. Digo a você que está tendo a oportunidade de aprender com esse momento, que é uma hora muito importante em nossas vidas. É a oportunidade que nós estamos tendo de mudar o nosso planeta. E para mudar o nosso planeta, para transformar ele em um mundo melhor para os nossos netos, bisnetos, para aqueles que vêm depois de nós temos que agir. E só juntos, e só com amor, com verdade,
com dignidade, é que nós venceremos. Agradeço o carinho grandiosamente. Para me encontrar é fácil, basta pesquisar @salve sua estrela ou no Instagram ou aqui no YouTube que você me acha. Em algum dos meus canais, eu possuo 3 canais no YouTube. Será um prazer ter você comigo. Muito obrigada.